Oi, meu nome é Marilyn e hoje eu vim falar sobre a série The Walking Dead. E como eu sou muito tagarela, eu falo muito. Então, se você quiser assistir mesmo, se quiser saber muito disso, você fica aqui porque eu vou falar muito. Eu vou falar mais das mortes do The Walking Dead, as mais trágicas, para mim. As mais trágicas, eu acho que começaram entre a terceira e a sexta, entre essas temporadas. Porque agora eu estou assistindo a sexta e o último episódio foi muito trágico pra mim. Então, entre a terceira e a sexta, eu vou falar. O elenco de The Walking Dead é o Rick, o Daryl, o Glenn, a Maggie, a Beth, o Glenn, já falei, né, amiga? A Michonne, a Judith e várias outras pessoas. Então, hoje eu vou falar sobre as mortes. Uma das primeiras mortes que eu fiquei abatida, foi a Lauren, que supostamente era a mulher do Rick. E ela morreu dando à luz a filha deles, que se chamava Judith. Eles já tinham um filho que se chamava Carl. E daí ela morreu dando à luz a filha, que se chama Judith. E até agora, até a sexta temporada, ela continua viva. Não me pergunte como. Porque numa situação dessas de série de zumbis é meio difícil, né? Uma bebê sobreviver num ataque desses. E também teve uma morte em que a Carol e o T-Dog... Não, T-Dog não. Ah, não lembro o nome dele, que ele morreu. Mas uma morte também muito trágica. Não sei se foi na segunda. Não foi na segunda. Mas a Carol tinha duas menininhas. Duas meninas. Que quem assiste The Walking Dead vai entender tudo que eu tô falando. Que tem um governador. Tinha um governador e ele tinha um monte de crianças. Então, a Lauren morreu na cadeia. E nesse momento, eles estavam entre uma guerra com o governador e eles. E a Lauren morreu no meio dessa guerra. E a segunda pessoa foi Foi o pai da Beth, da Meg. Que ele morreu de uma forma muito trágica. E ele morreu por causa do governador, que o governador e eles, eu já falei, estavam tendo uma guerra. Então o governador roubou a Michonne e o velhinho, que é o pai da Meg e da Beth. Então ele estava fora da cadeia e estava segurando o velhinho. E daí ele falou assim: você não faz nada direito, não faz. Daí o Rick falou assim: a gente pode ter uma vida juntos, a gente pode tentar conviver juntos, não importa o que passou, a gente pode tentar. Daí ele pensou um pouco e falou: mentiroso! E o que ele fez? Ele cortou a cabeça do velhinho. E eu fiquei assim: não, por quê? Por quê? E eu falei assim: agora você morre, morre, morre. Então, a outra morte que teve foi do governador, do próprio governador, porque depois de ele ter matado o velho, o Rick, todo mundo começou a brigar com eles. E todo mundo começou a brigar. E no momento que apareceu, o governador estava estrangulando o Rick. E então a Michonne foi lá, pegou a espada dela, pum, cravou na costa dele. E daí, dessa forma, o governador morreu. E o governador, ele tinha uma cidadezinha. Só que o Rick não moraram nela porque eles estavam morando na cadeia e já tinham percebido que ele era mau. E ele era muito maluco, o governador, porque ele tinha a filha dele. Só que a filha dele já tinha morrido e já tinha virado zumbi. E ele guardava a filha zumbi. E daí ele cuidava dela, penteava o cabelo de uma zumbi. E ele era meio maluco. Mas depois de ele ter morrido, ele tinha as pessoas que moravam na cidade dele. E ele morava com umas pessoazinhas, que era a mãe, daí a filhinha dele, e tinha uma menininha que era lésbica, uma menininha, e daí ela foi junto com eles, e ela viu que o governador era assassino, e se afastou dele, e foi com o Rick e com os outros. E daí o governador morreu, e daí tinha umas crianças na cidade do governador. E daí a Carol
a Carol e o Moreninho, eles cuidavam das duas menininhas, de umas duas menininhas e da Judite. É porque os Rick e eles se perderam. Então, as menininhas, a Carol e o Moreninho cuidavam da Judite, que é a bebezinha do Rick. Então, o Rick pensava que a filha dele tinha morrido. Só que ele não sabia que estava com a Carol. Então, a menina era meio paranoica. A maiorzinha, que eles estavam cuidando, ela achava que os zumbis podiam ter corações e podiam ter sentimentos. E o Carol e o Moreninho, eles estavam pegando uma comidinhas assim, que eles tinham achado na casa. E a velha, quando eles voltaram, a menina mais velha, ela tinha matado a irmãzinha mais nova, pensando que ela ia virar zumbi e ia ter sentimentos. Só que ela não ia ter sentimentos, porque ela matou, ela ia ser zumbi e ia comer todo mundo. E daí ela raciocinou isso, ela tava um pouquinho maluca. E a Carol, tipo, eu comecei a chorar também, porque a menina era muito boazinha e ela matou a própria irmã, como assim, gente? Daí ela falou assim, ela daqui a pouco ela acorda e vai ser boa como todos os outros. E ela falou assim, a gente pode fazer isso com a Judite também. Mas ela não tinha matado a Judite ainda. Ela ainda estava no colo, quase matando a Judite. Só que daí a Carol e eles salvaram a menina e tiveram que matar a menina, porque ela estava maluca tentando matar todo mundo. E então essa foi uma mortinha muito trágica. E daí teve o reencontro da filha com o Rick e foi muito bonitinho. Muito bonitinho. E depois de todas essas mortes, a Beth, que é a filha do branquinho, do velhinho, tinha barbinha branca, ela foi sequestrada, porque ela bateu a cabeça e ela estava desnutrida. E então, um mocinho de hospital, eles pegaram ela pra ajudar ela, pensando que podia ajudar. Só que a Beth acordou assustada, né? Porque, tipo, ai, Jesus, onde eu tô? Daí, ela conheceu um menininho que era legalzinha, igual a ela. E sabe quem era? Era o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris. E eles planejaram uma fuga pra fugir lá do hospital, obviamente. Daí, na hora que eles foram fugir, só o Chris conseguiu fugir. E o Chris achou os amigos da Beth, que era o Rick, o Derek. Então, ele mostrou o caminho para o hospital para ajudar a Beth. E a Beth não tinha conseguido fugir, obviamente. Então, eles chegaram lá e a policial, toda chata, ela tinha feito uma chantagem, assim. Tipo, vocês levam a Beth e o Chris é meu. Gente, eu tô falando no Chris porque eu não sei o nome dele na série, mas eu tô falando no Chris. Daí o Chris é meu. Eu te dou o Beth e você me dá o Chris. E o Chris queria ajudar a amiguinha dela, então o que ele fez? Entregou pra ela. E daí a Beth chegou assim, toda brava, cara. Ela tinha uma tesoura na manga, assim. Então esse era o plano, desde o começo. Daí, depois que ela terminou isso, ela tirou a faca, colocou no pulmão da menina. E o que a menina fez? Sem querer, deu um tiro na... Pum! E a Beth morreu. E todo mundo começou a chorar de novo. E daí, ela não sabia o que fazia. Ela estava raciocinando ainda que ela tinha matado a Beth. E não se dá pra saber quem matou a policial, porque o Derek, o Rick e o Glenn apontaram a arma para a policial ao mesmo tempo e não apareceu quem deu o tiro. Então não dá pra saber quem matou, na verdade. E então, a Maggie, que era a irmã da Beth, estava procurando ela. Elas estavam separadas. A Maggie e um grupinho e o Rick e outro grupinho. O Rick e o grupinho estavam no hospital. E a Maggie, ela tinha ouvido falar que a irmã dela ainda estava viva e ela estava indo para o hospital. Só que, tipo, imagina, ela já tinha morrido. Ela tinha acabado de morrer. E daí quando ela chegou no hospital, o Rick abre a porta. E daí o Derek segurando ela assim no colo. Então você imagina, você vê sua irmã morta no colo do homem. Ela caiu assim, começou a chorar. E essa foi mais uma morte trágica.
Eu não lembro de outra morte. Sim, outra morte teve, foi a do Chris. Que o Glenn, o Chris e outro homem que eles tinham conhecido lá, que depois eles encontram uma cidade que se chamava Alexandria. Isso mesmo, Alexandria. Isso foi lá pela no finalzinho da quinta temporada. E daí eles acham a cidade e lá tinha uma governanta também, só que ela era boa, ao contrário do governador. E lá tinha o povinho deles. E daí o Glenn e o Chris e o menininho do povinho do Alexandria foram lá procurar, assim, comida, assim. E daí eles pararam lá, tipo, num shopping. E no shopping tem alguns, né? Porque ela era anos atrás. Daí tem aquelas portinhas que tem um monte, aquela portinha que gira. E daí tem um monte de portinha. Daí, quando eles perceberam, quando eles estavam voltando, tinha um monte de zumbi. E eles entraram dentro da porta, sem eles notarem. Daí, quando eles notaram, eles não podiam se mexer, porque os zumbis estavam... E o Chris e o menino do povinho da Alexandria estavam juntos numa portinha, num espacinho. E o Glenn estava sozinho no outro. Eles estavam frente a frente, mas estavam presos assim, porque desse lado tinha zumbi, desse lado tinha zumbi. E daí, o menino do povinho da Alexandria, ele sacrificou o Chris pra se salvar. Ele tava tentando se soltar pra ir pro outro lado, que não tinha nenhum zumbi. Daí o Glenn, porque senão o Chris vai soltar e os zumbis vão pegar ele. E daí, sabe o que ele fez? Ele continuou, e o Chris saiu pra fora. Daí, ele fechou de novo, só que o Chris tava lá fora. E daí, é a morte mais trágica que você pode ver, cara. Ele encostado assim na porta e os zumbis comendo ele. E, é muito triste. E a última morte que eu me lembro, que eu assisti ontem, foi a do Glenn. Porque a do Glenn... Imagina, aquele menininho que matou, ele não foi morto. Devia ser morto. Eu também achei que ele devia ser morto. Só que o Glenn deixou ele viver. E daí, na 6ª temporada, eles foram perto de uma cidadezinha. E daí só o Glenn e a pessoa que matou o Chris. Então, eles estavam indo. Daí eles viram que tinha um monte de zumbi pra todo lado. E tinha uma caixa, aquelas caixas de lixão grandão. E subiram lá em cima dela. Então o hominho, ele pensou assim, aqui foi que um bando, meu, grupinho, morreu. E ele tinha visto um amigo dele, só que já tava morto. E depois, quando ele subiu na caçamba, não sei como se fala. Daí eles estavam todos matando zumbis assim, só que tava recheado assim, ó. Eles só estavam protegidos por um negocinho ali. Daí ele começou a raciocinar, por que eu tô fazendo isso? Porque daí o hominho, ele pegou a arma e se matou. Daí na hora que ele se matou, ele caiu, só que o Glenn segurou ele. Então ele caiu junto e daí o Glenn morreu. E dava pra ver ele morrendo ali. Então você imagina a tragédia. E daí quando eles voltaram, a Meg, cadê meu marido? Daí a Michonne falou assim, não. E acabou assim. Eu acho que essas foram as mortes mais trágicas, assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês terem assistido até o final do vídeo. E se você gostou, dê seu like. Embaixinho aqui. Embaixo. Aqui. E gostei. Se você não gostou, aperte em não gostei. E, por favor, inscrevam-se no canal bem aqui. Tá bom? Inscrevam-se no canal, por favor. Tchau! Se vocês gostarem, eu posso fazer outro vídeo. Só que não sobre The Walking Dead, porque é óbvio que eu já fiz um vídeo de The Walking Dead. Tá bom? Até a próxima. Tchau!